Estudos para concursos, para a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Conteúdo que eu tenho da epidemiologia, indicadores do nível de sistema de população, do sistema de informação do SUS, e saúde, promoção de saúde e prevenção de doenças. Bom, esses conteúdos básicos, mas o que eu vou ler é o conteúdo de usos de epidemiologia. Bom, primeiro falo o que é, depois falo os usos. Vamos lá. A epidemiologia é a ciência que estuda os padrões da ocorrência em populações humanas, os fatores determinantes desses padrões, Lillienfield, enquanto a clínica aborda a doença do nível individual, a epidemiologia aborda o processo de saúde e doença em grupo de pessoas que podem virar pequenos grupos, variar de pequenos grupos até populações inteiras. O fato de epidemiologia, por muitas vezes estudar morbidade, mortalidade ou agravos da saúde, deve ser simplesmente as limitações metodológicas da definição da saúde. Usos da epidemiologia. Por algum tempo prevaleceu a ideia de que a epidemiologia se restringe ao estudo da epidemiologia de doenças transmissíveis. Hoje é reconhecido que a epidemiologia trata de qualquer evento relacionado à saúde ou doença da população. Suas aplicações variam desde a descrição das condições de saúde da população, da investigação dos fatores determinantes de doenças, da avaliação do impacto das ações para alterar a situação da saúde, até a avaliação da utilização dos serviços de saúde, incluindo custos de assistência. Dessa forma, a epidemiologia contribui para o melhor entendimento da saúde da população, partindo do conhecimento da saúde da população, partindo do conhecimento de fatores que o determinam, promovendo consequentemente subsídios para a prevenção das doenças. Agora, sobre saúde e doença, que são aquele que eu acabei de falar, os básicos. E depois, para terminar, tem um treco de conteúdo de saúde e doenças. Saúde e doenças é um processo binário, ou seja, presença, ausência. Os dois são a presença e a ausência, tá? Bi de binário, duas coisas, presença e ausência. É uma forma simples para algo bem mais complexo. O que se encontra usualmente na clínica diária é um processo evolutivo entre saúde e doença que, dependendo de cada paciente, poderá seguir cursos diversos, sendo que nem sempre os limites entre um e outro são precisos. A evolução aguda e fatal, exemplo, estima-se que cerca de 10% dos pacientes portadores de trombose venosa profunda acabam apresentando pelo menos um episódio de trombolismo pulmonar e que 10% desses vão a óbito. Segundo ponto da saúde e doença, evolução aguda clinicamente evidente com recuperação. Exemplo, um paciente jovem e rígido vivendo na comunidade com quadro viral de vias aéreas superiores e que depois de uma semana inicia com febre, tosse produtiva com expectoração lenta, dor ventilatória dependente e consolidação na radiografia do tórax. Após o diagnóstico de pneumonia pneumocócica e tratamento de beta-lactamaicos, o paciente repete a radiografia e não se observa aquela sequela alguma do processo inflamatório por infeccioso, já que a definição de pneumonia implica a recuperação do parênquima pulmonar. Terceiro ponto, de saúde e doença, a evolução subclínica. Exemplo, primo-infecção, tuberculose, a chegada do bacilo do Koch nos alvéolos do linfócitos T, que identificam a cápsula do bacilo como um antígeno e provocam uma reação específica como formação de granuloma. Assim, acontece o chamado complexo primário, lesão de paraquimema pulmonar e adenopatia. Na maioria das pessoas, a primo-infecção tuberculosa adquire uma forma subclínica sem que o doente sequer perceba sintomas da doença. E para terminar, o quarto ponto... tem mais um ponto, tem 5 pontos. Tá. Quarto ponto, a evolução crônica progressiva com óbito em longo ou curto prazo. Exemplo, fibrose pulmonar idiopática, que geralmente tem um curso inexorável, evoluindo para o óbito por insuficiência respiratória e hipoxitemia severa. As maiores séries de literatura relatam uma sobrevida média após o surgimento dos primeiros sintomas, inferior a 5 anos, sendo que alguns pacientes evoluam para o hábito entre 6 a 12 meses. Já o DPOC serve como exemplo de uma doença que é uma evolução progressiva e óbito a longo prazo, dependendo fundamentalmente da continuidade ou não do vício do tabagismo.
E o último ponto, a evolução crônica com períodos assintomáticos e exacerbações. Exemplo, o asma brônquico é um exemplo clássico com períodos de exacerbação e períodos assintomáticos. Hoje, sabe-se que, apesar de algo dessa evolução, a função pulmonar de alguns pacientes asmáticos pode não retornar aos níveis de normalidade. Essa é a história natural das doenças, que, na ausência da interferência médica, pode ser subdividida em 4 fases. A fase de inicial, a fase patológica pré-clínica, a fase clínica e a fase de incapacidade residual. Daí tem uma explicação de cada um. A primeira fase, a fase inicial de suscetibilidade, é quando não dá a doença ainda, mas certas condições que vão favorecer ela aparecer ou piorar. Dependendo da existência de fatores de risco ou de proteção, alguns indivíduos estarão mais ou menos propensos a determinadas doenças do que outros. O exemplo é as crianças que conviviam com mães fumantes ou convivem com mães fumantes estão com um risco maior, isso é uma condição que favorece, com um risco maior de hospitalização por IRAS, que é uma doença respiratória, no primeiro ano de vida do que filhas de mães não fumantes. Na fase patológica pré-clínica, segunda fase, a doença não é evidente, mas já há alterações patológicas, como acontece no movimento ciliar de árvores brônquica, reduzido pelo fumo e contribuindo posteriormente para o aparecimento da DPOC. A fase clínica corresponde ao período da doença. A fase clínica corresponde ao período da doença com sintomas. Ou seja, na primeira não tem doença, mas pode aparecer. Tem fatores que mostram que ela pode ter chance de aparecer. O segundo, ela já tem doença, mas ela ainda está nas fases iniciais e não dá para saber, não é muito evidente que ela já tenha doença. E no terceiro ponto, é a fase clínica, que corresponde à doença com sintomas. O cara já tem sintomas, dá para saber que ele tem essa doença. E ainda no exemplo da DPOC, a fase clínica varia desde os primeiros sinais da bronquite crônica, como aumento de tosse e expectoração, até o quadro de corpo pulmonar crônica no fase início e final da doença. Por último, se a doença não evoluiu para uma morte nem foi curada, ocorrem sequelas da mesma. Ou seja, a última parte é a quarta sequelas. Ou seja, aquela paciente que iniciou fumando, posteriormente desenvolveu um quadro de DPOC e evoluiu à insuficiência respiratória devido à hipoxemia e passará a representar severa limitação funcional, fase de incapacidade residual. Conhecendo-se e atuando-se nas diversas fases da história natural da doença, poder-se a modificar o curso da mesma. Isso envolve desde as ações de prevenção consideradas primárias até as terciárias para combater a fase da incapacidade residual. Esses foram os usos da epidemiologia. E o ponto duplo de visão.